Oi, oi, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês de um erro, né, que é clássico e que impede a gente de vender mais na estética, o erro do medo, né? Todos os dias eu recebo milhares de perguntas de profissionais que gostariam de aumentar as suas vendas na estética e não sabem como. Muitas relatam que não sabem o que fazer, que já investiram caro em cursos, que já investiram em equipamento, em reforma e mesmo assim não consegue vender o serviço, não consegue sair da daquele, né, fica ali patinando naquele looping infinito de não sair do lugar, né? E o que que é? Isso aí é o medo, né? É o medo de vender. O medo, já falei bastante sobre medo. Medo, muitos profissionais têm medo, né? Medo de tudo. Medo, né? Eu também já me passo, né? Me pego com medo. A gente tem medo de mostrar nosso trabalho, medo de falar do nosso serviço, medo de oferecer um adicional, de oferecer um produto, de falar nas redes sociais, né? A gente tem medo. Mas o que é o medo? O medo ele é um mecanismo importante que a gente tem de defesa. Né? O medo é uma emoção e ele é muito importante na nossa vida, porque você imagina a nossa vida sem medo. A gente ia atravessar a rua sem olhar, ia fazer as coisas sem pensar nas consequências. Sem o medo, a gente ia falar o que viesse a telha, né? Embora tem gente que fala o que vem a telha, né? Sem pensar, né? Que ela pode até ter medo em algumas coisas na vida, mas fala as coisas sem pensar, né? Não pensa que magoa as pessoas. Mas não é disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala, né? A gente tem medo de magoar, né? A gente tem medo de magoar as pessoas que a gente gosta, a gente evita de falar algumas coisas, né? O medo ele é importante para mais um tantão de coisa que poderia nos prejudicar. Inclusive, trazendo aqui para vocês, para ilustrar, esses dias eu compartilhei, né? Esses dias eu compartilhei lá no meu canal do Telegram uma série que eu assisti na Netflix há um tempo atrás, que chama Lock and Key, que é uma série assim divertida é, de fantasia, e eles lá tem umas chaves que fazem um monte de coisa, né? E o pessoal começa, né, a fazer várias coisas com essas chaves. Eu não vou contar para vocês como é que é a série para não dar spoiler, mas uma das chaves, ela tinha o poder de entrar na cabeça da pessoa, né? Você conseguia entrar na cabeça de uma pessoa e ver a mente da pessoa, ver os pensamentos, né, ver as lembranças das pessoas. E aí, uma das protagonistas, né, ela entra na própria cabeça dela e ela tira o medo, porque ela era uma pessoa muito medrosa e ela, em uma situação, ela teve uma reação que ela achou que ela tinha sido covarde. Então ela falou assim: não, o medo me prejudicou, foi por causa do medo, eu poderia ter agido de outra forma. Então, não, o medo é mau, o medo é ruim. Ela foi lá e arrancou o medo da cabeça dela, ela tirou o medo. Aí, sem medo, a menina ficou uma destemida, né? Já ficou assim, vida louca. Pintou cabelo de rosa, já começou, né, a causar, a enfrentar as pessoas e até a pegar lá dois rapazes, né? Começou a ficar com dois amigos ao mesmo tempo. E aí ela começou a ver que, na verdade, depois ela até envolveu a galera numa enrascada, né? É naquele negócio sessão da tarde, né? Muita bagunça e confusão. Então ela acabou arrumando um monte de confusão e ela falou: "Poxa vida, né? Até que o medo não é tão mal assim". Então o medo ele é importante, né? O medo é necessário, é importante a gente ter medo. Sem o medo a gente, né, seria aí pessoas que poderiam né, não pensar nas consequências e fazer coisas que não seriam tão legais assim. Então, é, agradeçamos ao medo, mas quando o medo ele sai aí desse limite saudável, eu sei muito bem do que eu estou falando, né? Quando ele passa desse limite saudável da proteção e você começa a ficar paralisada nas coisas que são importantes da sua vida, você precisa aprender a superar o medo, né? E especialmente quando se trata do medo de vender os seus serviços, do medo de falar dos seus produtos, porque o medo de vender o seu serviço pode inclusive te impedir de cumprir o teu projeto de vida, de te impedir de ajudar as pessoas que precisam do seu serviço, né? Então, o medo, quando você tem medo de vender o seu trabalho, você não está só ficando paralisada, mas você também está deixando do seu trabalho chegar em várias pessoas que precisam, tá? Agora,
Vamos lá. Você já se perguntou por que você tem medo de vender os seus produtos e serviços? Eu também já tive esse medo. Eu também falava assim, nossa, mas por que que eu tenho medo de vender? Eu fico travada, né? Eu fico travada. Por que que eu trabalhei tantos anos em loja, trabalhei tantos anos no shopping, com vendas, vendia tanto? Por que que quando eu trabalhava para os outros eu vendia tanto e quando é para mim eu fico morrendo de medo das pessoas acharem que eu estou empurrando, medo das pessoas não gostarem do meu trabalho, medo, né? Por que que quando era para os outros eu vendia e quando é para mim eu fico aí com essa trava, né? A verdade, né, se você for pensar comigo, você também deve passar por isso. Se você estivesse trabalhando para uma empresa, para uma marca, você teria medo de vender o serviço deles? Se fosse um produto de uma amiga sua, que tivesse, que você gosta, uma pessoa que você gosta, que ela está vendendo alguma coisa, você teria medo de indicar o produto dela? Então, responde para mim com sinceridade, né? Por que que você tem medo de vender os seus serviços? Vamos ver, né? Se você consegue entender também por que que você tem medo. É difícil a gente chegar nessa conclusão sozinha. Eu também precisei de ajuda, tá? Então eu vou te ajudar aqui nessa questão. Eu também precisei muitas vezes vencer os meus medos, né? O medo de vencer, de vender meu produto, o medo de vender meus serviços, porque a questão principal é que quando nós estamos vendendo os produtos e os serviços dos outros, nós não temos um apego emocional e tampouco é pessoal para nós. Então a gente tem liberdade para falar e até suportar as críticas sobre o serviço, sobre o produto, sem que aquilo nos afete, tá? Mas quando se trata do nosso trabalho, que a gente dedicou horas a fio, que a gente fez diversos sacrifícios para poder investir na qualificação, a gente fica extremamente ofendido quando a gente ouve uma crítica ou mesmo quando a pessoa não valoriza. Tem um livro que eu juro que eu não lembro. Eu lembro que isso foi falado no livro, mas eu não lembro qual que é o livro. Eu não sei se é o livro da Arte de se fazer respeitar, ou se é como se defender dos ataques verbais. Eu não lembro o livro, mas eu lembro que ficou tão marcado na minha mente que ela falava assim que ela atendia artistas, né? E esses artistas eles não conseguiam vender. Por que que eles não conseguiam vender? O que que acontecia? Aí ela foi entender que, na verdade, quando eles iam mostrar a obra, né? Artistas que faziam as pinturas, eles iam mostrar a obra para o cliente. Se o cliente fizesse alguma crítica que fosse pequena, qualquer coisa da obra, eles já ficavam, não, então não vai vender, então não vai comprar. Não, não vai vender, eu não vou vender para você, né? Então a gente fica com um apego emocional, né, daquilo, porque a gente sabe tudo que a gente fez de melhor, tudo que a gente, todo o sacrifício que a gente teve para criar aquele trabalho, aquele método, aquele produto, e a gente fica extremamente machucado, né, quando falam mal do nosso trabalho. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer para a gente vencer esse medo, porque a gente vai ter que passar por isso, né? A gente vai precisar passar por isso. E uma coisa necessária que você precisa fazer hoje, de uma vez por todas, é desapegar desse desejo de ser reconhecida por tudo e por todos, né? De fato, só você sabe o quanto você investiu no seu conhecimento, no seu trabalho, né? Só você sabe os sacrifícios que você teve para você vender o seu serviço, para você se formar. Mas, e você deve sim buscar vender o seu trabalho para quem valoriza. Mas é preciso entender que nós não vamos agradar a todos sempre, né? Sempre vai ter alguém que vai falar mal do seu trabalho, e não importa quão bom ele seja, sempre vai ter alguém que vai criticar. Não importa o quão bacana seja o seu serviço. É claro que aqui eu não estou falando de gente que trata mal, que desrespeita. Quando houver essas situações, é sim preciso demitir o cliente, que nem teve uma seguidora que falou para mim que a cliente mandou mensagem para ela no fim de semana, sei lá, e ela não respondeu. A mulher ameaçou ela de ir lá bater nela. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Então é claro que quando foge dos limites da normalidade, a gente, né, realmente precisa demitir o cliente. Mas
nesse processo, né? No processo da gente encontrar os clientes preciosos, a gente vai ter que passar pelos clientes que são um pouquinho mais espinhosos, né? Que são mais aqueles clientes mais difíceis. Faz parte, né? Não tem jeito. Então a gente precisa ter clareza de que algumas situações não podem abalar a nossa fé e a nossa confiança na gente, né? É preciso a gente entender que nós estamos nos construindo. Um outro ponto importante para você se libertar do medo de vender o seu serviço e de ficar imune aos comentários negativos é entender que sim, você está numa busca constante de aprimoramento e que o seu serviço sempre vai precisar melhorar. Você nunca será perfeita. Eu tenho até um artigo falando sobre o perfeccionismo e a gente nunca vai ser perfeita. A gente precisa se libertar desse negócio de que a gente, né, é perfeita. Nós não somos perfeitos, né? Se você entende que você não é perfeita, que você está em construção e que você está em busca de ser melhor a cada dia, quando alguém quiser te desqualificar, você no seu coração pode até dizer assim, é verdade, eu sempre vou ter algo para melhorar e eu estou em busca disso, né? Você vai ver que quando você se conscientiza de que você está no seu processo de aprimoramento e de que ninguém, agora você me entende bem aqui, ninguém nasce especialista, tá? Ninguém nasce especialista, ninguém nasce com 20 anos de profissão, ninguém nasce com 40 anos de profissão, tá? Ninguém nasce com um título de pós-doutorado, né? Se você entende que tudo é uma construção e que você está vivendo o seu processo, que você está vivendo a tua história, né? Você está vivendo o teu caminho, que você, né? Que você para mesmo de se comparar, porque cada um tem uma caminhada. As críticas elas passam a ser menos dolorosas, né? É lógico que volta e meia você vai precisar trazer isso para a tua consciência, porque acaba sendo um mecanismo automático, você, né, acaba realmente, às vezes vem um estímulo da pessoa falar mal do seu trabalho, mesmo você tendo a consciência, você acaba ficando dolorida, mas aí você volta, pensa, fala, realmente eu estou nesse processo, realmente eu estou aprendendo. Algumas críticas, elas vão ser necessárias, né? Eu mesmo já ouvi críticas de clientes importantes, né? De clientes que gostavam do meu trabalho, mas que falaram críticas assim bem dolorosas, que foram importantes para o meu crescimento. Então, às vezes a crítica ela é necessária. E aí você começa a perceber que tem crítica que passa a ser seta, que vai ajudar você no seu crescimento. Então, é tudo um exercício diário, mas você tem que se comprometer de agora em diante, se exercitar a ter coragem de falar do seu serviço, a ter coragem de vender, sem imaginar o que a cliente vai falar, sem imaginar se ela vai te criticar, se ela vai te xingar, né? Sem imaginar que você só está querendo vender. Deixa as pessoas, estou querendo vender também. Qual o problema? Estou querendo vender sim, né? Porque qual que é o problema eu querer vender o meu trabalho? Estou querendo vender sim, uai. Estou trabalhando, né? Quero vender muito. Quero vender bastante ainda, de preferência, né? Mas comece simplesmente a vender como você venderia os produtos do seu chefe ou como você venderia os produtos de uma amiga querida. Você vai ver que muito dos seus medos não passam de devaneios da sua mente e que, na verdade, as pessoas elas estão ansiando por conhecer o seu trabalho maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Um beijo e até a próxima.